Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 5. Gálatas 5, versos 16 a 26. Eu orei pelas crianças agora, para que elas conheçam o Espírito Santo. E nós também devemos conhecer quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual a ação dele. Podemos adorá-lo, podemos ter os frutos do Espírito em nossa vida. E esse é o objetivo dessa pregação, é que nós possamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, os frutos que ele dá, a bênção, é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Temos estudado sobre família há alguns dias, e esse é o contexto da palavra de Deus. Uma família cheia do Espírito Santo saberá cuidar de seus filhos. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É essa música que cantamos agora, tudo entregarei. É um esvaziamento da nossa carne. É dizer, Senhor, nada sou, eu renuncio minha vida, eu renuncio para que Tu me enchas de dons, de habilidade, de graça, dos pensamentos de Deus, da vontade de Deus, menos de nós e mais de Deus. Então é isso. E isso vai se refletir na igreja, na família, na criação dos filhos e em toda a sociedade. Deus deseja que conheçamos o Espírito Santo, que conheçamos a obra dele, o poder dele. Então, vamos ler esse texto pensando no poder, na obra e no Espírito Santo. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, versos 16 ao 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Oremos mais uma vez. Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos Te conhecer mais o Pai, conhecer mais o Filho, a obra que Ele fez por nós, conhecer mais o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Ajuda-nos a Te adorar, ajuda-nos a viver nossa vida prática baseada nessa verdade, que as nossas obras, que as nossas vidas, nossas ações provem que de fato somos cristãos, que de fato somos cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, vem com Teu poder capacitar cada um de nós, capacita-nos, precisamos do Teu poder para continuar. Precisamos do poder do Espírito para testemunhar, para adorar, para conhecer mais a Deus. Ajuda-nos. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo.
prometestes estar conosco, Consolador amado. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que foi lido está aqui, como já foi lido, do verso 16 ao 26. Um pouco antes, nos versos 13 a 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade que Deus nos deu. Essa liberdade não deve ser usada para dar ocasião à carne. Paulo está ensinando e dizendo isso. Nós somos um povo livres, livres da condenação da lei. Gálatas vai falar muito isso, né? Nós não estamos mais debaixo da lei como sistema de salvação, mas nem por isso estamos libertos ou livres para viver uma vida de qualquer forma. Por quê? Porque o Evangelho continua exigindo obediência, fidelidade. A lei continua sendo importante, não mais como sistema de salvação. Ou a condenação da lei não está sobre nós, mas a obediência à lei, como princípios éticos e que norteiam a igreja, ela continua sendo importante. Então, mesmo os crentes do Novo Testamento, devemos nos esforçar para ter uma vida de obediência. Não vivemos na carne, mas vivemos uma vida no Espírito. E Paulo disse que nós não devemos, que eles e nós também não devem aproveitar essa liberdade para cair no pecado, para cair na carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então ele vai mostrar o resumo do amor. Nós somos servos uns dos outros e o resumo da lei é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus, quem ama ao próximo, cumpre toda a lei. E assim, ele diz no verso 15 também, ele estava falando aqui de dois problemas na igreja dos Gálatas. Primeiramente, o problema doutrinário dos falsos mestres que queriam afastar aqueles irmãos de Cristo, queria levá-los para o legalismo, levá-los para o judaísmo, para os cerimoniais judaicos. Era Cristo e os cerimoniais. Então, Paulo aqui está corrigindo isso, combatendo os falsos mestres. E uma das formas de combater os falsos mestres é ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo vai reconhecer os falsos mestres e não vai aceitar e vai fugir da falsa doutrina, porque ele está cheio da palavra, ele conhece a Bíblia, ele está negando a si mesmo e ele vai estar bem atento para as heresias que aparecem na igreja. Paulo aqui está ensinando como combater os falsos mestres. Além disso, ele está ensinando também como aquela igreja deveria se amar uns aos outros, sendo servos uns dos outros. E ele chega ao ponto de dizer que eles, verso 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não estáis, para que não sejais mutuamente destruídos. Era outro problema daquela igreja, era os irmãos estavam brigando, chegando ao ponto de, como se estivessem mordendo uns aos outros, destruindo uns aos outros. Eu estava vendo o comentarista Matthew Henry, e ele comentou algo que eu nunca tinha prestado atenção, né? Que a igreja de Cristo, nós somos indestrutíveis, porque foi Deus quem estabeleceu nessa terra. Ninguém pode destruir, as portas do inferno não podem destruir a igreja. Aí ele faz uma observação, a não ser que nós mesmos nos destruamos. Que coisa impressionante. Então era isso que estava acontecendo naquela igreja. A igreja estava se destruindo ela mesma. Não era o diabo que estava destruindo a igreja, não eram os desafios da vida, não eram a falsa heresia. Porque isso, se eles fossem cheios do Espírito Santo, eles saberiam combater. Mas era o perigo deles mesmos se destruírem, brigando, mordendo, destruindo uns aos outros e usando da liberdade em Cristo de forma errada e dando ocasião à carne. A partir disso, Paulo começa a ensinar como eles deveriam rejeitar o falso ensino e como eles deveriam conviver na igreja. E são essas palavras que já foram lidas, versos 16 a 26, é o ensino de Paulo, como a gente combater esses dois problemas na nossa vida, assim como eles certamente combateram também. Nesse texto, nós vamos ver uma devoção prática.
é o melhor remédio contra os falsos mestres. Então, Deus espera de nós uma devoção, um amor ao Espírito Santo, uma vida submissa, todos os dias, todas as horas. Deus quer que sejamos essas pessoas cheias do Espírito Santo, que amem a Deus de verdade, que, como cantamos, tudo entregarei na segunda-feira, na terça-feira, essa entrega constante. Se nós vivermos assim, nós venceremos os falsos mestres. Paulo aqui estava ensinando que deixassem de brigar, porque pensavam diferente. Não eram grandes diferenças, mas eram pequenas diferenças, e eles focavam nisso e brigavam e poderiam se destruir. Então Paulo estava ensinando que se eles vivessem uma vida cheia do Espírito, eles saberiam conviver nessas pequenas diferenças e iam amando, sendo servo, corrigindo, e tudo seria resolvido, se eles andassem uma vida cheia do Espírito Santo. Eles parassem de olhar mais, né, para a luta individual, de olhar uns para os outros, e olhasse cada um para a luta que tinha em si mesmo. Se os Gálatas deixassem de brigar uns com os outros, de morder uns aos outros, como disse assim, e fossem mais tolerantes, amassem mais o próximo, e ao invés disso olhassem para si, o problema estaria resolvido. Se eles olhassem, poxa, eu tenho uma carne, minha carne é perigosa, eu tenho que estar vigiando, eu tenho que estar rendendo a Cristo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, a gente teria muito menos tempo de estar brigando com os outros, porque estaríamos ali concentrados, buscando o enchimento do Espírito Santo para nós mesmos. Para nós mesmos, que eles deixassem de olhar para os outros e olhassem para si. E é verdade, meus irmãos, Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Em outras palavras, cada crente deve esperar isso. Cada um de nós deve lembrar que essa guerra continua. Apesar da nova natureza, apesar de sermos crentes, mas a carne, ainda continuamos na carne. E precisamos estar atentos, precisamos vigiar, orar, buscar esse enchimento do Espírito Santo. Se buscarmos, como diz o texto aqui, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Se vivermos assim, como Paulo está ensinando, nós nunca cairemos, ou melhor, a carne nunca prevalecerá em nossas vidas, apesar da luta. Devemos manter equilíbrio espiritual, a ponto de estarmos dispostos a servir uns aos outros, motivados pelo amor. Nossa principal luta é contra o pecado. Deveríamos desconsiderar as queixas uns dos outros, e até mesmo os pecados uns dos outros. Eu achei isso aqui tão importante. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente é mais misericordioso com os outros, porque a gente vê que nós também temos uma carne. A gente vê mais a nossa luta do que a luta dos outros. Verso 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar no Espírito, né, os autores, eles acreditam que aqui está falando sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. É certo que está se falando da sua influência, do seu poder, da ação dele na igreja dos Gálatas, na igreja de Cristo, isso é certo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ele habita aqueles que ele mesmo renovou e santificou, para ajudá-los e guiá-los durante toda a vida. Devemos estar bem certos disso. O Espírito Santo é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, ativa, que fala conosco, está presente conosco, que revelou as Escrituras, que instrui o seu povo.
A Bíblia diz que a unção, lá em 1 João, que a unção do Senhor permanece em nós e ela nos ensinará todas as coisas. Então é algo ativo na vida do crente, a gente aprende todo dia, ele fala conosco, essa devoção, essa intimidade, essa presença do Espírito Santo em nós. Espírito Santo, nós devemos agir. O que é essa expressão? Andar no Espírito. Devemos agir debaixo da orientação e da influência do Espírito Santo. Andar no Espírito é viver submisso, é viver em obediência, é viver pensando na palavra, é viver renunciando, é viver lutando. Isso é andar, né? Traz essa ideia de estrada, de vida, de processo, andar sempre com o Espírito Santo. Se andarmos assim, não satisfaremos as concupiscências da carne. Nós podemos estar certos de que, embora não estejamos completamente livres dos impulsos e da oposição da nossa natureza corrupta, seremos protegidos para não cumprirmos os desejos da nossa carne. A Bíblia diz que não terá domínio sobre nós o pecado. Se nós vivermos assim, como Paulo estava ensinando aos Gálatas, nós podemos ter certeza que, embora lutemos, é importante nós sabermos, lutaremos até o final da nossa vida, contra a nossa carne. É importante ensinarmos aos nossos filhos, desde pequenininho, olharmos para eles e avisá-los: você vai ter que lutar contra a sua carne. Mesmo sendo crente, mesmo sendo da igreja, meu filho, vai aparecer coisa aí difícil no seu coração. Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos que isso pode acontecer. Pode não, isso vai acontecer. Deveríamos ensinar também o enchimento do Espírito. Se fizermos isso, nós devemos estar certos que seremos protegidos e assim nós venceremos a carne, apesar de lutarmos até o fim. Não deve ser surpresa para nenhum crente quando a sua carne gemer, quando os pecados aparecerem, quando as tentações surgirem. A gente já deveria saber disso. É o que Paulo está dizendo aqui: estejam preparados, cuide do seu coração, vigie, busque uma vida de oração, busque a palavra, porque mais cedo ou mais tarde a carne vai querer sobressair sobre o espírito, mas é possível vencer. Andar em espírito também é estar em íntima sintonia com as coisas espirituais. Devemos estar comprometidos com a palavra de Deus. Nós devemos dar, meus irmãos, mais atenção às coisas espirituais. Às vezes a gente dá muita atenção à carne, aos desejos, à concupiscência. E esse texto nos fala que nós devemos dar mais atenção, como nós deveríamos priorizar as coisas que nos enchem do Espírito Santo, a palavra, a oração, o louvor, o jejum. Se nós priorizássemos isso, nós venceríamos mais a concupiscência da nossa carne. Andar em espírito é isso, é ter mais sintonia com as coisas espirituais. Às vezes a gente dá mais atenção à carne e depois não sabe por que está fraco. Às vezes a gente passa a semana assistindo o que não deve na TV, passa a semana, não lê a Bíblia, não busca a Deus, não busca estar em sintonia com o Espírito. Depois que a carne da gente prevalece, a gente não sabe por quê. Porque a gente deu mais atenção à carne e ela cresceu em força. Então, é isso que Paulo está ensinando. Busque as coisas do Espírito, ande no Espírito, sejamos vigilantes. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é amar a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que inspirou a profecia. Foi o Espírito Santo que ungiu homens, profetas, apóstolos. Então, esse mesmo Espírito fala conosco, ilumina, nos alimenta. Quando estamos bem alimentados pela palavra, a nossa carne tende a estar submissa. Tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei. Através
dela, da palavra, conhecemos a vontade de Deus e temos uma vida cheia do Espírito Santo. O texto continua falando sobre se somos guiados, verso 18, se somos guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ele fala aí dos versos 19 em diante, até o 21, sobre as obras da carne, meus irmãos. São muitas aqui. Ele termina essa parte como se colocasse um etc. aí. Nossa carne é muito mais do que isso, é só uma demonstração. É como se ele dissesse, cuidado, sejam vigilantes, porque não é só isso aqui não, tem muito mais que a gente precisa ser cuidadoso. Ele vai advertir aqui para que não quebremos o 7º mandamento, para que não quebremos o 1º mandamento. Ele começa falando aí sobre a prostituição, a impureza, a lascívia, o 7º mandamento, devemos ter cuidado para não quebrar. 1º e 2º mandamento, não poderemos ter outros deuses, nem ter idolatria, só o Senhor é Deus, não há outro Deus senão o Senhor, aquele que tirou Israel do Egito, esse é nosso Deus, o único Deus. Não podemos ter idolatrias nem feitiçarias. Depois ele adverte sobre as obras da carne, relacionadas ao próximo, às intrigas, às invejas, também sobre os pecados pessoais da carne, de bebedice, glutonarias. E ele diz aqui que já vos preveniu que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Veja como é forte. Não entrarão no reino de Deus aqueles que estão dominados pela carne, a não ser que se arrependam, a não ser que confessem, a não ser que se dobrem diante do senhorio de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Assim, ele começa a falar novamente, verso 22 até o 26, mais uma vez, sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Os frutos do Espírito. E eu quero fazer algumas citações aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá em João 14,16, Jesus disse que ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador prometido. E assim o Pai enviou, Jesus enviou, ali em Pentecostes. Nós não podemos esquecer de Pentecostes, quando o Espírito ali profetizado pelos profetas, por Joel, se cumpre. O Espírito vem sobre a igreja, cumprindo ali a promessa. Não estamos sós, esse mesmo Espírito está hoje conosco, está hoje na igreja. Não podemos esquecer de Pentecostes, quantas maravilhas, quanto poder, quantas obras ali no livro de Atos, o Espírito Santo conduzindo as missões, conduzindo os apóstolos, dando dons, edificando a igreja evangelizando, tudo pela força do Espírito Santo. Não podemos esquecer, essa mesma força nós temos. Efésios 1, o primeiro capítulo, vai falar sobre o Pai, Filho e Espírito Santo como agentes da nossa salvação. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou. Então, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não podemos esquecer. Participantes, agentes da criação, da redenção, da santificação. A obra de Deus está ali resumida no capítulo 1 de Efésios. Em Marcos 1, verso 9 em diante, o batismo de Jesus, ali, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus sendo batizado como representando as nossas vidas. Ele não precisava de batismo, ele não precisava de arrependimento, mas ele ali se coloca no lugar do pecador. Quando é batizado, o Espírito vem sobre ele como pomba, o Pai dos céus proclama: este é meu Filho amado, Pai, Filho e Espírito Santo. Presentes ali na obra apostólica, no ministério público de Jesus. Nós vemos o Espírito Santo em toda a Bíblia. Em Gênesis, ele está ativo e presente na criação. A Bíblia mostra que o Espírito Santo dá habilidades sobrenaturais.
Isso é tão importante. Habilidades sobrenaturais. O Espírito deu no passado, na igreja do Antigo Testamento e continua a dar hoje. Nós temos essa ação sobrenatural na igreja. Sem o sobrenatural, nós não sobrevivemos nesse mundo. É de forma sobrenatural que Ele nos preserva, que Ele nos unge, que Ele nos guarda do maligno. A Bíblia ainda mostra o Espírito Santo como doador de talentos artísticos. Lá na construção do tabernáculo, é lindo quando Deus chama homens, capacita, os enche do Espírito Santo e dá habilidades artísticas para eles decorarem o tabernáculo, e eles são cheios do Espírito Santo. Como nós devemos pedir isso para nossas vidas? Senhor, me dá habilidades, me dá graça, me enche do Espírito Santo, me enche da tua força. Isso é ser cheio do Espírito Santo, né? Senhor, eu esvazio de mim mesmo, me dá os teus dons, me dá a tua capacitação. O Espírito Santo é fonte de poder e força. Nós devemos lembrar disso. É a fonte de todo poder, de toda força. Nós devemos pedir a Ele. É Ele que nos renova as forças. Ele que dá a inspiração da profecia. Não é toda a Bíblia, a maior profecia é a Bíblia. Foi o Espírito que ungiu homens, que deu a revelação, que ensinou os apóstolos, que os fez registrar, que os santificou, que deu capacitação para serem apóstolos, para serem profetas. Não era deles mesmos. Eles tinham aqueles dons de padecer pelo Evangelho, de enfrentar impérios na força de Deus, como Paulo. Era o Espírito Santo que fazia isso, não era de Paulo mesmo, não. Aquele poder, aquela graça, que dom Paulo recebeu, não é? Que dom de ser capaz ali de estar alegre nas situações mais difíceis, em prisões, em lutas. Era o Espírito Santo que deu esse dom a ele, nessa força e nesse poder. Inspirou as profecias. O Espírito equipa mensageiros para Deus. Que coisa linda, Deus equipa quem Ele chama. Se Deus chamar alguém aqui para algum dom, ou melhor, para algum ministério, para alguma obra, Deus vai dar os dons. É o Espírito que vai dar. Seja para um ministério, Deus vai dar os dons. Seja para uma função na sociedade, Deus vai dar sabedoria. É o Espírito que dá na igreja, fora da igreja, as habilidades. Devemos pedir, devemos desejar. Inclusive a Bíblia nos ensina a pedir o Espírito Santo. A Bíblia diz, pedi, o Pai vos dará o Espírito Santo. Nós devemos pedir que Ele faça isso em nossas vidas também. Ele equipa mensageiros. Ele purifica o coração e santifica a igreja. É o Espírito que lava, que limpa, que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que faz isso. Ele também regenera, habita e santifica o crente. O Espírito Santo revela que Cristo é o Filho de Deus. É Ele que nos dá fé, a gente olha para as Escrituras, a gente entende, a gente é iluminado pelo Espírito, de tal forma que a gente diz, Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, por causa da ação do Espírito em nossas vidas. Não é pela carne, não. É pela ação do Espírito que nos faz reconhecer Cristo. Ele dá poder na evangelização. Ele derrama o amor de Deus nos corações. Ele intercede pela igreja, Ele intercede por nossas fraquezas. Ele dá dons para o ministério, dá frutos para a vida santa. Ele veio em Pentecostes. Voltando ao texto, verso 22 em diante, fala sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Está no passado, né? Crucificaram a carne, algo que já aconteceu na vida deles, na nossa também. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse fruto do Espírito, que tem essas características aí. Primeiramente, a alegria. A alegria, como fruto do Espírito Santo, né, parte do fruto do Espírito Santo. O que é a alegria que o Espírito dá? É contentamento e satisfação em Deus. É um deleite em Deus. É possível o Espírito Santo tocar em nós, nos dar essa alegria. Como é que vem essa alegria? Quando a gente se entrega, quando a gente se rende, quando a gente busca a palavra de Deus, quando nós nos entregamos totalmente, arrependidos, submissos, aí vem essa alegria. Essa alegria que não é uma alegria carnal, mas é uma alegria como fruto do Espírito Santo, é um contentamento. Traz aquela ideia que Deus nos basta. Estando com Deus, tudo mais perde o sentido. Essa paz, a alegria no Senhor, a segurança que só o Espírito Santo dá. Contentamento, satisfação. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Só o Espírito Santo faz isso em nós. A carne é insatisfeita. A carne reclama, não tem contentamento. Mas o Espírito Santo dá esse contentamento, essa alegria, essa satisfação de ser filho de Deus, de pertencer a Deus. Nada nos falta. Se temos Deus na nossa vida, se temos o Espírito, já temos tudo. É uma alegria dada pelo Espírito Santo. A paz com Deus e com o próximo, ou melhor, e com a própria consciência. Como é bom ter paz de consciência, paz com Deus. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Nós estamos com a consciência tranquila, nada nos acusa, sem medo de ninguém, sem medo de nada, porque vivemos e andamos diante de Deus. É uma liberdade, é andar com Deus, é andar cheio do Espírito Santo, é a paz com Deus. Nós vivíamos em guerra contra Deus, mas por causa de Jesus agora nós temos paz, podemos andar em liberdade. Podemos ser cheios do Espírito Santo. A paz com a consciência, a harmonia pacífica em relação ao próximo. Isso é tão maravilhoso, porque era um problema daquela igreja, a briga dos irmãos. Eles estavam como animais, se mordendo uns aos outros. Aí aqui Paulo diz, o remédio é esse. O remédio é a paz que o Espírito Santo pode dar, porque é paz com Deus, paz com a consciência e paz com os irmãos da igreja. Paz. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais a gente vai tolerar, não o pecado, mas as pequenas coisas na vida dos outros. A gente tolera mais, a gente ensina com mais paciência, a gente ora mais. E em vez de olhar mais para os outros, a gente olha para a nossa carne, como é perigosa. A paz com Deus, com a consciência própria e com o próximo. A longanimidade também é dada pelo Espírito Santo. É uma paciência para retardar a ira. É uma perseverança em suportar a injustiça. Meu Deus, só o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. É uma longanimidade, é paciência. Quando a ira vem, aí o Espírito nos toca, nos acalma, nos dá controle, nos dá domínio. É fruto do Espírito Santo. Paciência para retardar a ira. Perseverança em suportar a injustiça. Como é ruim ser injustiçado. Como é ruim. Mas se estamos cheios do Espírito Santo, a gente suporta. A gente tem longanimidade nas injustiças da vida, que são tantas. Mas o Espírito nos capacita a suportar as injustiças que a igreja sofre. Benignidade significa que o Espírito Santo nos trabalha em nosso temperamento, né? Nos faz mais brandos, especialmente em relação aos nossos subordinados. Eu achei interessante isso, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente trata melhor nossos subordinados. Já notou que a nossa carne, eu não sei se é todo mundo, mas eu acho que é uma tendência de quase todos nós, na carne,
é quando a gente tem poder, quando a gente tem pessoas sobre nossa supervisão, é querer mandar, é querer invadir demais a vida dos outros. E aqui está dizendo que a benignidade trabalha isso na nossa vida, nos dando temperança, temperamento brando, especialmente em relação aos nossos subordinados. A gente trata melhor as pessoas que estão sobre nossas ordens, no trabalho, na família. A gente sabe liderar com sabedoria, com autoridade e com menos rigor da carne. Também nos tornamos corteses e perdoadores. Quando o Espírito age em nós, somos mais corteses, mais perdoadores. Que maravilha, não é? São as maravilhas do Espírito. A bondade vai surgir na nossa vida se estivermos buscando o Espírito Santo, se andarmos uma vida cheia do Espírito Santo. O que é bondade? É prontos para fazer o bem sempre que possível. Nem sempre é possível. Tem hora que a gente quer fazer o bem e não consegue. Tem hora que a gente quer fazer o bem e não tem mais forças. Mas enquanto temos força, enquanto podemos, estamos dispostos a fazer a bondade, sempre que possível. É fruto do Espírito em nós. A fé é a fidelidade, a justiça, a honestidade naquilo que prometemos aos outros. Se estamos andando no Espírito, a gente é mais fiel, é mais honesto. Ainda que perdamos alguma coisa, mas cumprimos nossa palavra, somos mais fiéis. Somos mais fiéis, é fruto do Espírito na nossa vida. Fidelidade e justiça, somos mais justos, somos mais honestos. Mansidão significa controlar nossas paixões e ressentimentos. Não seremos facilmente provocados. A mansidão é isso, é alguém que não se provoca com facilidade. Porque a nossa carne se provoca muito fácil, não é verdade? Qualquer coisinha provoca a gente, mas quando a gente está dominado pelo Espírito, a gente tem mais mansidão, não somos provocados com muita facilidade e conseguimos controlar nossas paixões, né? As paixões da carne, que é o que Paulo estava falando. A mansidão dada pelo Espírito faz a carne ficar mansa, mais quieta. É isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração pedindo tudo isso, né? Pedindo que o Espírito Santo nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê esses dons, esses frutos, que nos revele Cristo, que nos encha de habilidade desses frutos aqui. Como a gente precisa da mansidão para controlar nossas paixões, nossos ressentimentos, a bondade, a benignidade, a alegria, que é o contentamento, a satisfação em Deus. Eu ia pedir para quem estiver precisando de oração, fique em pé, mas eu não vou pedir. Eu acho que todo mundo está. Não é verdade? É melhor ficar todo mundo em pé ou todo mundo sentado, né, Andréia? Porque, meu Deus, quem é que não precisa disso aqui? Não tem esse crente que não precise, né? Então, vamos todos nós pedir que o Espírito haja em nós e haja em nós. Oremos, meus irmãos. Depois, Corrinha, se for possível a gente cantar de novo, tudo entregarei. Eu acho que é um cântico lindo, né, que mostra essa entrega a nossas vidas, para que o Espírito Santo nos domine, nos encha, nos esvaziemos de nós mesmos, tudo entreguemos para que Ele possa nos encher. Tudo entregarei a Ti, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Faça a sua oração. Agradeça pelo Espírito Santo, que é uma verdade de Deus sobre a igreja. É uma promessa, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós recebemos. O Espírito Consolador, nosso amigo, nosso advogado, aquele que nos repreende, aquele que nos enche, aquele que nos mostra Cristo, Senhor. Nós queremos andar perto do Espírito Santo, Senhor. Todos nós somos carentes, todos nós lutamos contra a nossa carne,
mas temos a promessa de que é possível vencer, é possível ser cheios do Espírito Santo. Nos enche, Senhor. Queremos renunciar, queremos entregar nossa vida, entregar nossos pecados, renunciar a tudo, para que o Senhor nos encha de forma santa, para que o Senhor nos encha dos teus dons, dos teus frutos, da tua inteligência, dos dons que o Senhor nos dá na igreja, na sociedade, para que sejamos fiéis, para que sejamos honestos, para que sejamos mais justos. Ó Senhor, faz isso em nós. Faz isso em nós, Senhor. Nós precisamos do enchimento do Espírito que já habita em nós. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Quanto mais nos entregamos, mais Ele transborda em nós. Quanto mais renunciamos à carne, o pecado, mais Ele nos domina. Que seja assim, Senhor. Que seja assim nos nossos filhos, que seja assim na juventude, que seja assim na terceira idade. Vem dominar a Tua igreja, Senhor. Vem dominar a Tua igreja. Nós amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.